Fala aí, galera, beleza? Primeiramente, eu quero te parabenizar por você ter clicado nesse vídeo. Isso é sinal que você está querendo adquirir a sua independência financeira através dos concursos públicos de forma lícita. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é o Cadu Carrilho. Ele que foi o 01 do último ICMS do Rio. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, Cadu. Fala, Alexandre, beleza? Cara, um grande prazer, uma satisfação estar aqui. Agradecer aí o convite. Eu gosto muito de fazer isso, né? Trocar essa ideia com convidados, com pessoas que estão a fim de ouvir também sobre isso, falar sobre esse assunto e também poder compartilhar um pouco da minha história, né? Trazer aí uma palavra motivadora para a galera, porque qual que é a ideia, né? Compartilhar um pouco da experiência daquilo que a gente viveu e dar dicas, né? De como que a pessoa pode chegar lá onde a gente chegou. Então, assim, obrigado aí pelo convite. Vamos lá, vai ser maneiro. Beleza. Então, assim, de imediato, Cadu, eu gostaria que você falasse um pouco para a galera, um pouco de você, para, né, a gente entrar nessa conexão emocional, desde quando você começou a estudar lá atrás para o Colégio Naval, até você chegar aí no seu concurso fim, que foi o ICMS Rio. Rapaz, é uma longa jornada, hein? Perigoso, fale de você, quase 40 anos de vida, mas eu vou tentar ser um pouco dentro das possibilidades de ser objetivo aqui e ser específico naquilo que a gente pretende fazer aqui. Comecei a estudar para concurso desde lá dos 14 anos, quando eu fiz a prova para o Colégio Naval, fui aprovado. Fiz Colégio Naval, fiz Escola Naval, então a minha formação é essa. Eu me formei na Escola Naval, que é considerado um nível superior, né? E aí depois, quando eu estava lá, eu era oficial da Marinha e eu estava, por motivos pessoais, insatisfeito com aquela realidade, com aquela profissão, e falei, bom, então se eu estou insatisfeito, é, preciso mudar essa minha realidade. E eu, portanto, não tinha mais expectativas para a minha vida pessoal dentro daquela carreira. E aí você fica naquela, e agora, o que que eu faço? Depois de quase 10 anos aqui, me dedicando, né, criando essa expectativa, o que eu faço? Então, se já tem uma dica aí para a galera, é essa, né? É, a realidade, ela, uma vez estabelecida, ela não quer dizer que vai ser para sempre, não. Então, se eu estava 10 anos em uma realidade da Marinha e tinha uma perspectiva de futuro, mas vislumbrei possibilidade de mudança, falei, bom, vou mudar. Eu acho que na vida a gente tem essas possibilidades, né? De tomar decisões que vão mudar o nosso futuro dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades. Então, uma decisão muito pessoal. Eu sou muito grato a tudo que eu vivi na Marinha e tomei a decisão. Bom, e sair da Marinha. Quero sair da Marinha. E quais são as possibilidades que eu tenho? E eu vi no concurso público a possibilidade de manter o que eu já tinha lá, que era o quê? Um bom emprego, um bom salário, uma estabilidade, enfim. E o concurso público era uma opção. E aí, dentro dessas opções do concurso, você sabe que uma das variáveis mais importantes que a gente precisa escolher quando vai estar para concurso é a área. E aí, tinha lá, você tem área de tribunal, área de policial, controle, fiscal, professora, enfim, são várias áreas, né? Acho até que você deve saber até falar melhor do que eu isso. E aí eu vi lá, dentre essas possibilidades, eu falei, não, eu escolhi a área fiscal. E aí comecei a estudar para a área fiscal, e uma coisa muito interessante sobre começar a estudar para a área fiscal é que eu trabalhava, né? Tinha minha rotina de trabalho, o emprego, as minhas obrigações que eu tinha que cumprir lá. E essa é a grande dificuldade, às vezes, de conciliar. Mas deixa eu te falar uma coisa, Alexandre. Eu percebo um perfil da galera que é aprovada em concurso, principalmente da área fiscal, que são os meus, né, a galera que eu tenho mais contato. O seguinte: às vezes você pensa que um mundo ideal seria eu ser recém-formado numa faculdade com um diploma de nível superior, morando com meus pais, portanto, sem responsabilidade de casa, de pagar conta de nada, e aí pronto, vou ficar só estudando 8 horas por dia e vou ser aprovado. E aí, né, tendo como profissão concurseiro, vou ser aprovado rápido, vai ser bom, e aí vai ser mil maravilhas. Mas o que que eu vejo o perfil? Não é esse o perfil da maioria dos aprovados. Por quê? Porque esse perfil que eu relatei para você agora, ele é um perfil que
em pouco tempo, eu percebo uma certa desmotivação das pessoas. Porque você ter como profissão estudar, né, quer dizer, você passar o dia inteiro em casa estudando, exige uma carga emocional, uma dedicação e uma motivação a médio prazo muito grande. E aí eu percebo que, às vezes, pessoas com perfis de ter uma família, né, ou seja, outras responsabilidades, ter uma casa para sustentar, já ter o outro emprego, são pessoas que conseguem conciliar melhor essa rotina de estudos, mesmo trabalhando, em função dessa carga emocional e desse fator motivacional que precisa vir de dentro para essas pessoas. Então, essa era a minha realidade. Apesar de solteiro, eu já trabalhava e tinha minhas responsabilidades, chegava em casa cansado do trabalho no fim do dia e começava a estudar para a área fiscal. E fiz isso ali durante um ano, quando eu fui aprovado no concurso de analista tributário da Receita Federal do Brasil. Vou fazer o seguinte, vou falar tudo que eu passei no mundo dos concursos para depois a gente trocar uma ideia, porque senão eu vou emendando os assuntos e as dicas, mas vamos lá. Então, eu fui aprovado no concurso de analista tributário da Receita Federal do Brasil, foi quando eu saí da Marinha e fui para lá. E estando lá, eu ainda não tinha atingido o meu objetivo, que era ser auditor fiscal. E aí, mesmo depois de tomado posse no cargo de analista, eu continuei estudando para a área fiscal. E aí veio o concurso da Prefeitura de São Paulo, o famoso ISS São Paulo. Aí eu estudei bastante, depois a gente fala sobre um pouco como foi esse estudo, e eu fui aprovado lá na Prefeitura de São Paulo, me tornei auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Estava lá feliz, satisfeito, um excelente lugar para trabalhar, um ótimo emprego, cargo, enfim, salário, tudo. E aí começaram a vir os concursos do ICMS Rio, Cefaz Rio. Em 2008 teve o primeiro. Aí eu vi alguns colegas meus sendo aprovados e eu estava lá. Eu fui aprovado para a ISS São Paulo em 2007. Em 2009 teve o segundo. E aí eu vi alguns colegas sendo aprovados e vindo para o Rio, e eu lá em São Paulo. Olha, eu sou carioca da gema, eu gosto muito do Rio, minha família é daqui, eu tenho os vínculos afetivos aqui. Então aquilo mexeu muito comigo, eu falei, quer saber, eu vou estudar para o próximo concurso que tiver da Cefaz do Rio, CMS Rio, porque eu vou tentar ir para lá. E aí eu comecei a estudar, e aí realmente teve o terceiro concurso, resultado do concurso, depois de um tempo estudando, eu não fui aprovado por uma questão. Em 2010, teve um novo concurso da Cefaz do Rio, eu continuei estudando, e aí dessa vez agora, né, com as responsabilidades do trabalho, casado, ou seja, outras responsabilidades, e conciliando com os estudos de alto rendimento para a área fiscal. Em 2010 eu fiz o concurso e, mais uma vez, eu não passei por uma questão. Dessa vez eu fiz até uma pontuação muito boa. Se eu tivesse feito todos os mínimos, eu estaria entre os 20 primeiros colocados, mas eu não fiz o mínimo em uma matéria. E aí eu não fui aprovado. Assim, foi bastante frustrante, decepcionante. Aquilo veio como um balde de água fria, uma tristeza, mas havia notícias de que haveria um novo concurso. E ali foi um ponto muito crucial na minha jornada, né? Porque você para pensar, bom, eu tive algumas aprovações e tive essas duas últimas reprovações. Existe uma expectativa criada no meu coração, em mim, na minha família, nas pessoas que me acompanham. Ué, você está aí há muito tempo estudando, o que está acontecendo? O medo de ser reprovado mais uma vez. Então, tudo isso veio dentro de mim. E aí eu falei, não, quer saber? Vou tentar de novo, vou fazer minha parte. Se eu não passar, eu vou ficar muito triste, mas vou fazer minha parte. E aí, mais um ano de muito estudo. E aí foi quando veio o edital aí do concurso de 2011. Quando saiu o edital, eu intensifiquei os estudos. Eu lembro que eu tive a oportunidade de tirar férias, né, antes da prova. Fez parte do meu planejamento isso, tá? Mas eu tinha férias acumuladas do ano anterior e aí tinha férias naquele mesmo ano. Consegui, num acordo lá com a chefia, tirar os 2 meses de férias, isso era permitido por lei lá, em sequência. Então, eu fiquei 60 dias na véspera, antes da prova, em casa estudando, lá naquele perfil que eu te falei do concurseiro que só fica em casa estudando, porque eu não precisei trabalhar, enfim, tinha as outras obrigações, mas a do trabalho, 60 dias, não tive. E aí você até pensa, caramba, que estratégia legal, mas você já parou para pensar que eu abri mão de 2 férias? Né? Quer dizer, você trabalha o ano inteiro
para o ano inteiro. Trabalhar lá os 11 meses para pegar um mês e vou viajar, vou passear, vou tirar férias, né? Não, eu abri mão disso para ficar em casa estudando. Então, assim, foram 60 dias de, poxa, que oportunidade legal ficar em casa estudando. Não, foi oportunidade, eu criei isso para mim, eu fiz acontecer. E aí eu acho que esse foi um dos fatores que me fez, portanto, finalmente, em 2011, ter sido aprovado em primeiro lugar no concurso aí da Cefaz Rio. Assim, foi uma satisfação muito legal, né? Muito bom mesmo. É óbvio que quando você presta concurso, você olha lá, número de vagas, 100. Você quer ficar entre os 100, né? Quero ser o primeiro, estudei para ser o primeiro. Não, eu dei o meu máximo. E aí o primeiro lugar foi consequência e que, na verdade, assim, eu e o centésimo colocado, a gente acabou tomando posse no mesmo cargo, tendo o mesmo salário, enfim, não fez diferença, mas foi bem bacana ter sido o primeiro que eu tive a oportunidade de, inclusive, de fazer o discurso, né, da posse e tal, foi legal. Foi isso, e aí eu estou até hoje aí no cargo de auditor fiscal do Estado do Rio, Cefaz Rio, muito legal, estou bem satisfeito. Pelo jeito, então, Cadu, você era um candidato que não estudava assim por longos anos constantemente. Você, por exemplo, você passou pelo Colégio Naval, aí ficou, né, os 4 anos, os 7 anos, né, 3 mais 4. Aí depois de um tempinho que você voltou a estudar de novo, mas quando você voltou, você acelerou, né, pisou na quinta ali e passou para analista tributário da Receita. Aí depois você ficou um tempinho sem estudar de novo. Aí depois, quando você voltou, você jogou a quinta de novo, é isso? Aí passou ISS São Paulo. Aí depois você ficou um tempinho de novo sem estudar. E depois você falou, não, quero voltar pro Rio. Aí você jogou a quinta de novo. Foi mais ou menos isso? Foi, é mais ou menos isso, mas eu posso explicar um pouco melhor como é que foi esse processo, né? Sim, realmente, na verdade, lá na Marinha a gente aprende a estudar muito o tempo todo, mas vamos partir desse momento em que eu começo a estudar para concurso aqui fora. Eu era oficial da Marinha, e aí eu lembro que alguns colegas meus estavam estudando para ser fiscal. E aí eu também estava estudando para ser fiscal. E aí saiu o concurso de auditor fiscal da Receita Federal, e junto com esse edital saiu o edital de analista. Eu olhei para os dois editais, olhei para a minha realidade, o quanto eu já sabia, em que nível eu estava, que eu já estava estudando ali, se eu não me engano, há uns 6 meses. Fiz aquele, né, o fiscal básico, estava estudando, olhei para aqueles dois editais e falei, eu não tenho a menor chance de ser aprovado como auditor. Só que eu tenho alguma chance de ser aprovado como analista. Então, quando eu falo sempre nas minhas apresentações, vídeos e palestras sobre o autoconhecimento, esse foi um momento importante na minha decisão de falar, eu quero ser auditor. Bom, mas eu não tenho chance agora. Quer dizer, vou só perder tempo se eu resolver adentrar nos assuntos que eu não tenho a menor chance contra a galera que já está estudando há muito tempão. Porque teve algumas peculiaridades desse concurso de auditor da Receita. Veio economia, que não caía, veio comércio exterior, e eu nunca tinha estudado. Eu falei, não vai dar tempo. Aí eu olhei para o edital de analista e falei, esse eu tenho chance. E olha, não olhei falando assim, beleza, esse aqui é meu, vou passar. Não, eu falei, eu tenho chance. Vou fazer a minha parte, o meu máximo. E essa é uma outra parte muito importante do concurseiro, daquele que estuda para o concurso, que é assim, são tantas variáveis, tantas coisas podem acontecer que fazem você aprovar ou ser reprovado, que o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar aquelas variáveis controláveis. A principal delas qual é? A sua dedicação ao estudo. E as outras? E as outras que você não controla, você vai sofrer, vai chorar, não vai fazer, não vai adiantar nada. Aí, às vezes, as pessoas se lamentam por edital, entrou matéria, saiu matéria, não vou ter tempo, né? Arruma um monte de desculpa, jogando a responsabilidade para essas outras variáveis incontroláveis e não fazem a sua parte. Então, eu olhei dentro dessas possibilidades e falei, vou dar o meu melhor. E se eu não passar, porque o edital saiu um pouco antes do que seria o ideal para mim, né? A gente sempre quer que o edital saia no momento em que eu estou bem preparado, mas nem sempre essa é a realidade. Você vai se adaptando, você vai se adequando. Então, eu olhei para a minha realidade e falei, vou dar o meu melhor, tendo essa possibilidade. Como na época eu estava na Marinha, tirar férias era um pouco mais complicado, em função da escala e tal, não fez parte do meu planejamento, mas vou dar o meu melhor. Eu lembro que o meu melhor fazia parte de dar o meu melhor, por exemplo, ir para a sala de aula nos simulados para analista aos sábados,
Hoje em dia não tem mais tanto simulado presencial, mas é uma parada que eu, assim, sinto muita falta. Acho que ajudou muito na minha preparação, simulados presenciais. Porque eu sentava, ficava a manhã inteira fazendo uma prova semelhante à prova que seria no dia, então aquilo me fazia treinar como elaborar uma prova, como resolver uma prova com várias matérias diferentes, como controlar o tempo, como depois passar o cartão resposta, tudo isso estava lá no simulado. Como aguentar mais de 2 horas sentado numa cadeira de sala de aula, né, com outros barulhos em volta, com fome, com sede, vontade no banheiro, tudo aquilo que vai fazer parte da minha realidade no dia da prova, eu estava treinando nos simulados. Hoje em dia não tem mais. Então, assim, é um ponto a ser levantado aí que eu acho que na minha preparação foi bom. E depois, após a prova, se almoçava, aí tinha a tarde toda de correção. E aí na correção você via, a contabilidade eram 20 questões, eu acertei 8. Aí tu fala, e aí em constitucional, que eram 10, eu acertei 9. Opa, eu estou bem em constitucional e estou mal em contabilidade. Então eu preciso, para a próxima semana, ajeitar o meu estudo e o meu planejamento para contabilidade, dar um foco um pouco maior em contabilidade. Então, por que eu falei sobre esse simulado? Porque fazia parte da minha rotina trabalhar a semana inteira e no sábado para curtir, para folgar, eu passava o dia inteiro em sala de aula, estudando. E no domingo, eu lembro que eu estudava também pós-edital, eu estudava no domingo também, dentro do que a minha cabeça conseguia absorver. Então, aí, cara, eu fiz o meu melhor. O resultado de analista da Receita Federal foi esse. Eu aproveitei a oportunidade que eram 600, acho que o total 2.000 vagas, Brasil inteiro, e 600 só para São Paulo. E aí era numa época que tinha concurso regionalizado, hoje não mais é assim. Os concursos da Receita Federal agora são de âmbito nacional. E aí veio lá o resultado e eu lembro que uma das matérias que eu fiquei muito apreensivo foi língua estrangeira. Agora eu não lembro se eu escolhi inglês ou espanhol, mas eu não tinha me preparado muito bem. Eu tinha que acertar 4 de 10. Aí eu lembro que eu acertei 4, uma no chute. Olha aí, um fator que foi sorte fez parte dessa minha aprovação, porque não deu tempo de me preparar adequadamente em função dessa correria. Eu preferi me preparar melhor para outras matérias. E aí, das 10 questões de língua estrangeira, eu acertei 3 e uma eu acertei na sorte. Chutei, realmente não sabia, chutei e acertei. Se eu tivesse acertado só 3, eu não teria passado. Acertei 4, passei em 400 e pouco, 480, sei lá, das 600 vagas, e fui. Beleza. Quando eu cheguei lá, eu lembro que no curso de formação eu já estava estudando para fiscal, porque era o meu objetivo ser fiscal. Então, veja, eu fiquei aí um ano mais ou menos estudando para analista, depois fiz o curso de formação, fui convocado, tomei a posse, comecei a trabalhar como analista e preparei a minha vida. Presta atenção nisso, Alexandre. Eu preparei a minha vida e a minha rotina para estudar, fazer um planejamento e um estudo de alto rendimento para ser auditor fiscal. Então, eu fui morar em São Paulo. Mudei minha vida. Quantos estão dispostos ao ser aprovado no concurso, mudar de estado? Depois de uma vida inteira morando em um lugar, para uma nova cidade, uma nova realidade, outra cultura. O pessoal lá em São Paulo fala diferente do Rio, come diferente, se veste diferente, mas a gente vai. Eu estudei para isso, a minha ideia era ser aprovado. Aí qual foi meu primeiro pensamento? Vou ver onde eu vou trabalhar. Aí achei lá o lugar que eu ia trabalhar, na delegacia lá da Receita Federal. Qual o lugar mais próximo que eu posso morar para eu perder pouco tempo nesse deslocamento, casa-trabalho? E assim, olha só, eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, tá? Eu sei que tem gente que mora aqui no Rio, o cara trabalha no centro, mora em Santa Cruz. Mas eu conheço colegas que moravam no centro, é o contrário, né? Trabalham no centro e moravam em Santa Cruz, que adaptaram a rotina deles para estudar para passar. Então, qual é a minha ideia da minha história, da minha experiência? Não é fazer com que você faça o mesmo que eu fiz, no sentido das possibilidades. É você fazer dentro da sua realidade o melhor que você pode fazer para se adequar e fazer um planejamento que te leve a ser aprovado. Então, tem um amigo hoje meu, que é fiscal lá comigo, que ele era sargento de aeronáutica, e que ele trabalhava no centro e morava em Santa Cruz. Por que ele morava em Santa Cruz? Acho que ele chegou a trabalhar um tempo lá na base aérea de Santa Cruz, depois foi transferido para o centro, e agora? E tem que adequar essa realidade
ao estudo para área fiscal. Ele fez lá a adequação dele. A minha história é, bom, eu vou escolher um lugar para morar. Qual o lugar que eu quero morar? Um lugar que me permita estudar, né? Lugar que aí dentro de casa, que tem uma bancada, um lugar que eu vou sentar, vou estudar, que tem internet e que seja perto do trabalho. Beleza? Por quê? Porque esse deslocamento casa-trabalho era muito importante para mim. Então, eu estabeleci essa rotina de morar perto lá, e aí, mesmo sem edital nenhum, como o meu foco era ser fiscal, eu chegava do trabalho todo dia, estudava para a área fiscal, né? Sabe, são muitas matérias, alguns concursos aí 18, 20 matérias, então você precisa estudar durante um tempo bom, e durante algumas horas por dia, durante esse tempo todo. Enfim, eu lembro um detalhe dessa minha rotina, é que às vezes, o que eu fazia? Isso aí já foi pós-edital. Eu almoçava em 10 minutos e usava os outros 45 minutos do almoço e tirava um cochilo. Então, o pessoal até do trabalho estranho, vamos almoçar junto? Eu falei, não, eu ia lá, pegava a comida rápido, comia 10 minutos, deitava para cochilar. Por quê? Porque eu sabia que isso ia me fazer render mais à noite. Aí à noite eu conseguia estudar até meia-noite, 1h da manhã. Isso no pós-edital. Por quê? Também porque eu morava perto. Aí eu lembro que eu morava perto, era 1 quilômetro de distância, e eu ia andando. Aí eu calculei, deu 15 a 17 minutos ali num passo, mais ou menos. E eu tinha uma moto no Rio. Eu falei, quer saber? Eu vou trazer minha moto para São Paulo, porque em vez de ficar 15 minutos andando para ir, 15 minutos andando para voltar, de moto eu vou demorar 2 minutos. Eu fiz isso, vim para o Rio, peguei minha moto, fui de moto para São Paulo, ganhei meia hora por dia. Então, beleza. E aí, cara, eu comecei a estudar, como todo mundo da área fiscal começa, acho que hoje está um pouco diferente, mas na minha época era um pouco assim. Eu quero ser auditor fiscal da Receita Federal, era o grande sonho. Mas aí você descobre que existem diversas outras possibilidades dentro da área fiscal, além dessa, tão boas quanto, com as suas peculiaridades, obviamente. E aí eu lembro, estava estudando para auditor fiscal da Receita Federal e começaram a falar, vai sair ISS São Paulo. Eu, o que é isso, ISS São Paulo? Não, é o mesmo cargo de auditor da Receita, só que é da prefeitura. Da prefeitura? Prefiro trabalhar no federal do que na prefeitura. Não, peraí, você não está entendendo. Faz a mesma coisa que o cara da Receita, quer dizer, faz lançamentos, autos de infração, cobra o imposto, só que são impostos diferentes. Sabe, quando você estuda no direito tributário, as competências tributárias, então, são os impostos municipais. Eu, interessante. O trabalho é parecido, vai fiscalizar a empresa, enfim, qual que seja o imposto, vai ter, o salário é bom? O salário é bom, tem estabilidade? Funcionário público. Então tá bom. Aí comecei a estudar, saiu o edital e, cara, mais uma vez ali estudando numa rotina intensa de estudo para ISS São Paulo. Então, foi aí da posse lá na Receita Federal, que foi em junho de 2006, até a prova em janeiro de 2007, aí 7 meses de estudo intenso. Um fato curioso que eu gosto de contar sobre esse concurso do ISS São Paulo é o seguinte, a prova foi em janeiro, eu lembro disso, né? 7 de janeiro, e aí, cara, Natal e Ano Novo, o pessoal da minha família ficou doido, né? Porque dia 24 de dezembro, eu lembro que eu estava estudando lá no escritório, lá na mesa, aí 10 e pouca da noite, minha esposa, à época ela era minha noiva, ela, poxa, vamos lá comemorar o Natal, pelo menos jantar com a gente, passar um dia. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Então, assim, abri mão de Natal e Ano Novo, porque a prova era 7 de janeiro. Quer dizer, eu preferia que a banca tivesse feito a prova em dezembro, lá pro dia 10, 15 de dezembro, para eu, pelo menos, curtir o final do ano tranquilo. Mas a prova é 7 de janeiro, eu não podia abrir mão desses 4 dias de estudo. E aí deu certo, cara. Foi aprovado lá. Mais uma vez ali, fiquei no bolo. Eram 160 vagas, eu fui 80 e pouco, 90 e pouco, sei lá. Cara, fiquei muito feliz, foi aprovado e tal. Aí fui para a Prefeitura de São Paulo, tomei posse. Realmente era tudo aquilo, é cargo de auditor fiscal, você vai fiscalizar, um bom salário, enfim, a estrutura é muito boa. É a maior cidade, né, da América Latina, então a estrutura é muito boa. O orçamento da Prefeitura de São Paulo ele é bilionário, então acaba que ele remunera bem os seus funcionários, principalmente o funcionário responsável pela arrecadação. E aí aconteceu aquilo que eu falei, bom, agora eu não estudo nunca mais, agora eu estou satisfeito onde eu queria, eu sou auditor fiscal, graças a Deus, pô, que legal. E aí começou a vir o concurso para o Rio. E aquilo mexeu muito comigo, ter visto alguns colegas sendo aprovados e eu lá em São Paulo. Minha família no Rio, minha igreja no Rio, minha esposa era do Rio, a gente já estava junto lá, os dois morando sozinhos em São Paulo. E aí, depois de 2 anos e pouco, 3 anos sem estudar nada,
sem ver nada, eu retomei os estudos. Existe uma dificuldade na quebra dessa inércia, uma dificuldade inicial, mas, ao mesmo tempo, é diferente de você começar do zero. Então, assim, eu tive que pegar de novo contabilidade? Tive. Na minha primeira olhada, eu fiquei com aquele sentimento de parece que eu nunca vi isso? Sim, mas aí foi voltando. É o que eu chamo, Alexandre, de a bagagem do concurseiro. Essa bagagem ela é muito importante. Todo estudo que você faz, por mais que passado um tempo você pense que você esqueceu, na verdade você não esqueceu. De alguma maneira está aí no seu cérebro, tá, fez parte da sua história e faz parte da sua bagagem. Então, quando eu me dei conta de que eu tinha uma bagagem, mesmo tendo ficado 2, 3 anos sem estudar, aquilo foi um fator de ânimo para mim, né, para eu vencer essa inércia inicial e voltar ao ritmo forte novamente. E, obviamente, eu trabalhei todos os outros fatores motivacionais, né, do desejo de voltar para o Rio, de também ser um bom cargo, da oportunidade, que eu não sei quando teria outra, enfim. E aí, cara, eu retomei os estudos, a bagagem. Então, aí, eu falo muito sobre essa questão da bagagem com todo mundo que eu tenho oportunidade. E aí retomei os estudos. E aí eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz que eu não fui aprovado, eu comecei a estudar pós-edital. Então estava parado, veio o edital, eu comecei a estudar. Obviamente que eu sabia que assim eu tinha alguma chance, talvez. Mas aí eu fiquei por um pouco de erro estratégico da intensidade dos estudos em algumas matérias, um pouco de azar, e eu vou te dizer por que foi azar. Eu estou falando que é o terceiro concurso do Cefaz Rio, né? O primeiro e o segundo caíram muitas questões de legislação tributária estadual. E foram questões fáceis, óbvias. Era letra de lei ali e dentro da parte importante da lei, não era na nota de rodapé, nos artigos poucos cobrados. Era importante. Então eu falei, bom, então essa é uma matéria que eu não preciso focar tanto, porque eu dou uma olhada aqui no que é mais importante e aí vou pegar as outras matérias que a banca costuma ser mais rigorosa. O que aconteceu? A banca resolveu cobrar mais forte em legislação tributária. E aí eu lembro que eu acertei 19 questões, eram 40, tinha que acertar 20, eu acertei 19, por causa dessa variável que não era, que o que eu poderia controlar era ter feito o meu melhor e ter estudado mais essa matéria para não dar chance para a banca fazer isso comigo. Então eu dei essa chance. Vou contar com a sorte da banca me ajudar e se vir fácil de novo. Tudo bem que eu estava com um certo tempo um pouco escasso, exíguo, porque era pós-edital. Beleza. Aí eu não passei por uma. Mas eu estava consciência da bagagem, do que eu tinha, e já existiam notícias de um próximo concurso. Porque o concurso aqui da Cefaz Rio, desde 1990 que não tinha. Então, a política do governo à época era de fazer vários concursos. Caramba, eu estou falando pra caramba. Vamos lá. Eu falei para tu que eu gosto de falar, gosto de compartilhar, gosto de... Mas tá bom. O importante é que a galera esteja gostando. E aí, cara, eu comecei a estudar novamente num ritmo mais tranquilo e tal, de boa, quando as coisas esquentaram, porque é sempre assim, as notícias esquentam, o processo movimentou, a banca foi contratada, tem tanto tempo para sair o edital, aí quando isso esquenta, a gente esquenta junto nos nossos estudos. E aí realmente aconteceu isso, teve um novo edital, um novo concurso, e aí eu lembro que eu estudei pra caramba, cara. Depois saiu esse edital de 2010, eu estudei muito, realmente fiz um planejamento bacana, e aí cometi uma outra falha, né? Eu poderia botar a culpa na banca de novo, né? Mas cometi uma outra falha que foi o seguinte: achar que eu estava muito bem em determinadas matérias sem verificar isso. Eu só achava porque, isso aqui eu já vi várias vezes, eu acho que eu estou bem. Que foi exatamente o constitucional administrativo, que são matérias que elas fazem parte do ciclo básico do estudo para fiscal, então geralmente você vê ela várias vezes, fala, acho que eu estou bem. E foram as duas matérias que eu escorreguei. Fiquei tentando procurar pelo de ovo que fala, né? Quando você quer procurar alguma coisa que nas questões, achando pegadinha que na verdade não tinha resultado. Eu fui reprovado por uma questão nessas duas matérias combinadas, né? Que era assim, acho que eram 20 questões das duas matérias. Né? Então você tinha que acertar 10 nas duas. Você podia, sei lá, acertar 10 de administrativo e zerar constitucional, mas tinha que ser 10 das duas. E eu lembro que eu acertei 9, cara. E assim, foi bem frustrante. Eu, assim,
sou um cara de fé, sou pastor, então, a época eu ainda não era pastor, mas já tinha minha fé. Eu lembro que eu orei muito a Deus, me ajuda a anular uma questão, porque assim, se a banca resolvesse anular a questão, ganhava um ponto, né, e entrava. Porque, como eu disse, eram 100 vagas também, e eu tinha feito a mesma pontuação do 20º colocado, então fui bem, mas conforme a regra do jogo, não foi aprovado, porque a regra do jogo era essa: não adianta a vaga gabaritar uma matéria e zerar a outra, não, você tinha que fazer o mínimo em todas. O resultado foi isso, que eu não passei. E aí, mais uma vez, foi o grande ponto de virada que eu fiz, que eu acho que fez eu ser aprovado e ter sido o primeiro colocado, foi decidir continuar apesar dessas quedas. E eu gosto de falar isso, cara. Assim, não é que eu gosto de ter sido reprovado, mas sabe o empreendedor de sucesso que conta a sua história? Eu já fali 2, 3 vezes até eu conseguir ser um empreendedor de sucesso. Então, é mais ou menos isso. Antes de ter sido o primeiro colocado nesse, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil, eu não passei 2 vezes. Obviamente que eu não gostaria que isso fizesse parte da minha história. E, obviamente, que o meu conselho para você é sempre tente passar sem precisar ter sido reprovado. Quer dizer, então a história de fracasso, ela não é um ponto é importante que você falhe algumas vezes antes de chegar lá. Não. Tomara que você consiga sem falhar antes. Como eu cheguei a conseguir. Eu passei 2 vezes de primeira, lá quando eu passei para analista e ISS São Paulo. Mas para fiscal do Rio faz parte da minha história. E aí o que eu acho que a diferença aqui não é isso, não é passar ou não passar. O que fez a diferença foi eu ter continuado, não ter desistido, apesar dos 2 fracassos. E aí, cara, eu continuei estudando, um ritmo normal, tranquilo ali, algumas horinhas por dia. E aí, nesse contexto, eu já era casado, como eu disse, tinha responsabilidade do trabalho. Uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi o apoio da minha esposa, e o apoio em todos os sentidos, né? Não só aquele apoio tipo assim, vai lá, estuda, que eu tô contigo, você consegue, mas o apoio também de, junto comigo, abrir mão de alguns eventos sociais quando eu estava perto da prova. Enfim, saber que algumas responsabilidades eu ia ter que deixar de lado por um tempo enquanto eu estava estudando. Tinha coisa do tipo assim, sei lá, perto da prova, faltam 2 semanas para a prova, a resistência do chuveiro queimou. Né? A esposa vai ter que trocar a resistência. Eu falei, cara, estou sem tempo de ir lá comprar, trocar, ver qual é, deixa para depois. Vou tomar banho frio, né? Tinha um outro chuveiro lá, mas depois eu troco. É um exemplo bobo. Poderia ser isso, poderia ser alguma outra coisa que eu tivesse que fazer, resolver, sabe? Sei lá, tem que ir lá na Light resolver tal coisa. Aí a esposa ia para mim, ela me apoiou muito nesse aspecto, né? Então, apoio em todos os sentidos. Porque, cara, eu conheço histórias de pessoas que resolveram se dedicar ao estudo para passar no concurso e, cara, não tinha um apoio dentro de casa. Porque tem muito isso, né? O cara que é concurseiro, a pessoa pensa que não está fazendo nada. O que você está fazendo? Estou estudando. Então faz esse favor para mim. Aí, mas espera aí, eu estou estudando. Não, mas você está estudando, então pode ir lá fazer esse favor para mim. Só que isso atrapalha, né? Isso, enfim, tem toda essa parte, não só isso, mas todo o outro apoio, né? O emocional, o financeiro, o das responsabilidades, o de coisa para fazer. Então, isso também faz parte da vida e eu sou grato a Deus por ter minha esposa ao meu lado, que me ajudou muito. Por quê? Quando alguém está dentro da sua casa e não te ajuda, é mais complicado. Eu conheço gente que tinha que ir para a biblioteca da faculdade perto de casa para estudar, porque em casa não tinha o ambiente adequado para estudar. E, enfim, realmente, a minha trajetória ela passa por essas ondulações de tempo estudando muito e tempo estudando nada. E aí eu consegui obter êxito. E aí o que eu gosto de falar para o pessoal é o seguinte: a aprovação em concurso com muitas matérias, aí pelo menos mais de 7, 8, que é a grande tendência dos concursos hoje, ela exige, ela é parecida com uma maratona, mas que no quilômetro final você tem que dar um sprint. Entendeu a analogia? Porque Entendi. assim, ela não é um 100 metros. Se você, saiu de tal, vou estudar agora igual o maluco, vou passar. Não, porque tem a galera que já está estudando há um tempo. Mas, ao mesmo tempo, se antes do edital você tentar estudar 12 horas por dia, que seria se você tentar dar um sprint ao longo de uma maratona toda, você não vai chegar lá. Então, você tem que entender que é uma maratona, ou seja, é algo, né, vamos botar aí médio prazo, 1 ano, pelo menos, para ficar pronto.
Então, chamar isso de uma maratona. Um ano estudando todo dia durante algumas horas é médio, é uma maratona. Só que, nos últimos dias, aí 30 dias pelo menos, do edital para lá, você tem que ter uma cabeça mais de sprint, de falar, cara, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer um planejamento, abrir mão de outras coisas. Veja, eu nunca abri mão de evento social antes do edital. Ah, tem um casamento, tem uma festa, vamos lá, o pessoal vai sair, vai para um restaurante, vamos, sábado à noite, sexta à noite, vamos, beleza. Depois do edital, eu abri mão. Saiu o edital, eu abri mão de alguns eventos sociais. Claro que eu media, né? Eu não vou abrir mão de um casamento. O casamento é uma vez só. Mas aniversário de fulano, pô, esse ano eu não vou, ano que vem eu vou. Aprovado. Então, fez parte da minha trajetória esse estudo, durante um tempo estudando, durante um tempo não estudando, e, cara, que sirva de motivação para alguém aí que algum dia estudou e parou, que dá para voltar, alguém que nunca estudou, que dá para começar. Então, é isso. Cadu, só para aumentar mais um pouco a conexão emocional com a galera aí, né? Então, no caso ali, a sua esposa, ela chegava para você e falava, ó, faz seu tempo aí, vai lá, eu resolvo tudo aqui dentro de casa e sobrando tempo, a gente bate um papo, enfim, faz as questões aí de um relacionamento. Eu gostaria que você frisasse bastante isso daí, porque eu julgo isso muito importante, porque sem esse apoio eu acho que não consegue entrar não. Aí eu gostaria que você desse só mais uma reforçada nessa questão aí pra galera. Era assim mesmo? Ó, vai lá, se tranca dentro do quarto, quando você terminar lá, aí eu resolvo aqui e eu vou fazer tudo. Todos os serviços que tem, né, que em tese um homem faz dentro de casa, eu vou fazer, você só vai estudar. Foi mais ou menos isso? Foi assim no pós-edital. No pré-edital, a gente tinha umas combinações, cara, mas é porque, assim, eu tive esse privilégio de ter essa esposa que me apoiava. Além disso, o ambiente dentro de casa ele precisa ser favorável, né? Como eu disse, se ela tivesse que fazer alguma coisa barulhenta e eu morasse numa kitnet, não sei se ia dar, né? Porque como é que vai conciliar o estudo no mesmo ambiente que está sendo feito um barulho de alguma coisa que ela faz, de uma limpeza, de uma arrumação, enfim. Então não dá. Então aí vou procurar um lugar fora, vou ficar. Eu conheço gente que ficava até mais tarde no trabalho, entendeu? Acabou o horário, aí todo mundo vai embora, eu vou ficar aqui estudando, porque eu sei que em casa eu não vou conseguir. Cara, então eu tive esse privilégio. Dentro de casa eu tinha um ambiente propício, lá o meu escritório. É como aqui, eu estou aqui no escritório, a porta está fechada, o ar-condicionado está ligado, ninguém me incomoda. E se tiver barulho lá fora, eu nem ouço. Então, esse é o ambiente ideal para você estudar, para você conseguir alcançar esses rendimentos que você precisa alcançar no estudo. E para isso, lá fora, quem está lá fora tem que te entender. Você vai ficar um tempo ali, né? Você vai ficar algumas horas, que não pode ficar atrapalhando, interrompendo toda hora, batendo na porta, eu preciso de tal coisa. Não sei o que, resolve isso aqui para mim. Aí você está estudando ali dedicado, num ciclo, depois de 15 minutos estudando, alguém pede para tu ir lá fora fazer alguma coisa, enfim. Isso é muito importante. Então, barulho, ambiente e o apoio. Porque aí o apoio tem a ver com na hora que você encontra esse lugar silencioso, encontra esse ambiente favorável, você vai sentar. Aí você sentou, começou a ler. Se tua mente estiver, né, com muita coisa, com algumas coisas em abertas para resolver com quem ficou lá fora, vai ser difícil você conseguir se concentrar e ter o foco necessário para absorver aquele conhecimento. Então, eu tinha também essa parte emocional, essa mente também propícia a me dedicar aos estudos, porque eu tinha um apoio lá fora. Porque se tu entrar aqui para sentar, após uma briga, após um grito, após alguém reclamar, pô, mas você só quer estudar, você só quer saber de ficar com esse livro, quer trocar esse livro por mim, seja mulher, seja marido, né? Porque pode ser o contrário também, uma mulher querendo estudar e o marido pressionando, sejam os pais, sejam filhos, qualquer um que se ficar perturbando sua cabeça é difícil, sim. Não é impossível, porque eu conheço história de pessoas que foram aprovadas, mas ajuda muito quando o ambiente emocional familiar
é propício para você conseguir chegar lá. Então, veja que eu falei esses 3 pontos de ambiente, né? O ambiente de barulho em si, de local em si, limpo, arrumado, iluminado, e o ambiente, né, digamos, o ambiente interno. Como que está a sua cabeça e seu coração na hora que você senta para estudar, em função do que aconteceu antes disso. Então, isso realmente me ajudou muito nesse aspecto. Eu fui um privilegiado, sim, sempre, por ter encontrado situações favoráveis a mim. Interessante, muito interessante. Eu gostaria que você falasse de forma objetiva, Cadu, sobre três temas aqui, né? Autoconhecimento, variáveis controláveis e não controláveis e inteligência emocional. De forma objetiva? Yeah. Rapaz. Bom, o autoconhecimento são 3 situações que são importantíssimas para obter sucesso aí no mundo dos concursos, na verdade, em qualquer área da vida, né? Mas como a minha especialidade é dos concursos, eu vou falar disso. O autoconhecimento tem a ver com qual é se você, olha só, você precisa estudar aquelas matérias, aprender e entender para poder marcar o X no local certo no dia da prova, certo? Então, isso aí não tem jogo, não tem negócio, não tem hack. Hoje em dia está na moda falar de hack, não tem bizu sem ser esse. É estudar para aprender aquilo para no dia da prova você acertar. Então, diante dessa realidade posta, você precisa o seguinte: uma das coisas fundamentais nesse processo é o autoconhecimento em relação a como fazer essa internalização do conhecimento para a sua vida. E aqui o autoconhecimento passa por questões técnicas, de prática, não é aqui uma meditação, não, de vou aqui tentar entender um pouco da minha existência, sentido, não é nada filosófico, não. Quando eu falo em autoconhecimento, dentro das técnicas, qual é a que melhor se aplica a você. Então, por exemplo, Alexandre, qual é a hora do dia que você estuda, que você percebe que você absorve melhor aquele conteúdo? É de manhã, de noite, de tarde ou de madrugada? Se você não souber disso, você precisa descobrir e começar a aplicar. Então, é na hora que eu acordo, 5 horas da manhã, eu estudo e rendo pra caramba. Ah, não, é à noite. Quando eu chego 8 horas da noite, já não tenho mais nada para fazer, eu fico mais tranquilo para estudar. Então, assim, a ciência vai estabelecer quais são os melhores? A ciência vai sugerir, sim, para você alguns horários melhores para isso. Mas pode ser que, para você, exista uma aplicação daquilo de uma maneira mais eficiente. Então, quando eu digo autoconhecimento, é conhecer a técnica e aplicá-la da melhor maneira e da maneira mais eficiente para você. Então, por exemplo, todo mundo vai dizer assim: olha, tal matéria você precisa ir com o professor fulano de tal. Aí você senta e estuda aquele professor e você não entende nada. Aí o que eu vi a galera? Eu me acho burro, todo mundo entende, todo mundo aprende, eu não. Mas qual que é o problema? O problema é que, para você, esse não é o melhor professor. Aquela didática que ele está usando não é a melhor para você. Aí você muda o professor e vai aprender. Como é que você sabe disso? Com autoconhecimento, de saber que o problema não está no professor ou na didática dele, mas sim no como você entende aquilo que ele está ensinando, aquela didática. Então, o autoconhecimento é isso, é a aplicação das técnicas de estudo, de concentração, de absorção de conhecimento aplicáveis da maneira mais eficiente a você. Parece até que eu li uma definição, né? Mas não, foi surgindo aqui. Então, e aí também, como último aspecto do autoconhecimento, seria a questão do em que nível eu estou, para saber em que nível eu estou em cada matéria, para saber qual o grau de esforço que eu vou fazer, em quanto tempo eu vou estudar aquela matéria, como conciliar ela com a outra, quanto tempo eu vou me dedicar. E então, mais um item de autoconhecimento que tem a ver com o seguinte: não posso chegar no nível da estafa. Eu conheço histórias de colegas que não alcançaram alto rendimento porque estudaram muito. Isso é meio louco dizer, né? Mas é porque eles passaram do ponto. Então, quando você chega num nível em que você não está mais absorvendo, você tem que descansar, você tem que dormir. Não, mas se eu ficar sentado aqui mais 1 hora, eu vou ter estudado mais 1 hora. Não, você vai ter perdido mais 1 hora do seu tempo. Porque se você percebeu que você não está mais... Só não confunda isso, obviamente, com aquele cansaço preguiçoso. Então, o autoconhecimento vai te proporcionar
delimitar a diferença entre o cansaço preguiçoso, entre a vontade de fazer outra coisa e a estafa mental. Beleza? Variáveis controláveis e não controláveis tem a ver tem muito a ver com isso também do autoconhecimento, mas tem a ver com o seguinte, cara, o que você pode fazer, o que está ao seu alcance, dentro das ferramentas e possibilidades que você tem, para poder fazer o seu melhor e chegar lá. E o que você não pode fazer, o que você não tem o que fazer, para não se meter no que você não tem que fazer. Então, se você souber diferenciar essas variáveis, você vai conseguir... Caramba, engraçado que como esses 3 pontos estão ligados, né? Você vai conseguir ter uma melhor inteligência emocional para lidar com aquelas situações, principalmente em relação às variáveis não controláveis. Porque a variável controlável é o quê? Eu vou estudar o máximo que eu puder. Eu vou aplicar aqui as técnicas de conhecimento, as técnicas de estudo, as horas que eu preciso estudar, fazer questões, estudar teoria, assistir vídeo, simulado e tudo aquilo que você puder fazer, que é o que você pode controlar, né? Então, por exemplo, qual a área que você vai escolher, uma variável que você pode controlar, e aí, de repente, fazer pequenos ajustes conforme o tempo for passando, conforme o edital for chegando. Você pode controlar também exatamente o seu tempo de dedicação, enfim. E aí, o que você não pode controlar o edital está demorando. Veio um edital e veio uma matéria que não estava prevista. E se veio que não estava prevista, foi imprevisível para você e para todo mundo que está estudando. Aí, essa variável ambiente, né, que foi o exemplo que eu dei da questão familiar, emocional, ela é controlável até certo ponto. Você pode manejar ela, no sentido de que, se você dentro de casa não tem um lugar adequado para estudar, você tem 2 opções. Ou você dá essa desculpa e fala, eu nunca vou ser um concurseiro porque eu não tenho uma bancada boa para estudar. Ou você pode falar, quer saber, qual é uma biblioteca aqui perto da minha casa que eu posso ir sentar e estudar, né? E aí você pega uma variável que, a princípio, seria contra você e transforma ela em favorável. Naquele exemplo que eu dei, aluguei uma casa, um lugar para morar perto do trabalho, mas porque eu podia. Se eu não tivesse dinheiro, né? Se o meu dinheiro não fosse suficiente para alugar a casa naquele lugar, se eu tivesse que ir para um lugar mais longe, uma periferia, um lugar mais barato, tem o que fazer? Não tem, eu vou lá para esse lugar mais longe. Agora, se está ao meu alcance essa escolha, eu vou escolher aquilo que me favorece, variável controlável. E aí, cara, a inteligência emocional, ela é um fator fundamental para o concurseiro, ainda mais esse que precisa estudar muitas matérias. Porque eu vou te garantir, Alexandre, mesmo um cara como eu, que foi o primeiro colocado do concurso, você olha assim e fala, para ele foi tudo tranquilo, né? Sentou lá, estudou e passou. Não, cara. Quantos dias eu ficava estudando depois de 6 horas de estudo? Eu falava, caramba, eu acho que eu não sei nada. Meu Deus do céu, fiquei aqui estudando 6 horas e não lembro nada direito. Caramba, será que eu vou passar? E se eu não passar? Perdi tempo, fiquei estudando. Então, assim, essa parte emocional, eu gosto de falar isso. Todo mundo passa por isso. Todo concurseiro que hoje é um funcionário público, ele passou pela etapa do medo, da ansiedade, da insegurança. Agora, como que você vai trabalhar isso? Então, o que eu estou te garantindo você vai ter isso. Você vai ter essas variáveis, até porque elas te ajudam em determinar até certo ponto. Porque eu conheço caras que se achavam tão aptos a ser aprovados no concurso que aí não estudavam o tanto que deveriam estudar e não passaram. Então, o medo, a ansiedade, uma certa preocupação de não estar preparado vai te ajudar a falar, eu acho que não estou preparado, então vou dar uma olhadinha aqui de novo, vou dar uma olhadinha mais, fazer mais umas tantas questões. Porque, assim, questões, né? Milhares e milhares de questões. Então, não dá para passar fazendo 100 questões. Milhares e milhares. Então, você entender que as emoções vão fazer parte desse processo, perfeito. Fazem parte e fazem parte de todos. Como lidar com elas ao ponto de elas não te atrapalharem é que é a grande chave. Se o medo te controlar ao ponto de te fazer desistir, se a ansiedade te controlar ao ponto de tu ficar tão nervoso que você não consegue estudar direito e absorver,
vão te atrapalhar, não vão te permitir. A não ser, óbvio, que seja um caso patológico, você precise cuidar no psicólogo. Eu não acho que seja o caso da maioria, né? A maioria tem medos e ansiedades e angústias normais. Se for patológico, procure ajuda profissional. Se não for, tente aprender como você pode lidar com isso dentro da sua realidade. Pô, muito bom mesmo. Vibrei, vibrei. Várias dicas aí do 01 do último ICMS do Rio. Então, Cadu, eu gostaria agora que você mesclasse um pouco em relação ao candidato que está no zero até ele chegar aos 70% de acerto na prova, do candidato que está no 70% até chegar aos 90%, é, caminhando um pouco naquela questão do primeiro ano de estudo, antes do pré-edital, pré-edital e pós-edital. Gostaria que você mesclasse um pouco em relação a isso daí. Tá bom, eu vou falar então o que eu acho a maneira ideal de se chegar lá, ok? Beleza. O que serviu para mim? Um outro fato importante o que serviu para mim, que eu entendo que é uma das coisas mais importantes, mas que ela se aplica à maioria, mas que, mais uma vez, adapte a sua realidade, ao seu autoconhecimento, ao seu planejamento e às suas possibilidades. Então, porque você fala assim, não, só estudar 40 horas por semana, mas tem gente que não tem tempo hábil para estudar 40 horas por semana. Não estou nem falando de disposição ou de técnica, não. Tem gente que realmente não tem que trabalhar, tem outras coisas, e só consegue estudar 20 horas. O cara que só consegue estudar 20 horas consegue ser aprovado? Consegue. Né? Então, assim, não depende necessariamente no número de horas estudadas. Adapte a sua realidade. O que eu acho ideal é o seguinte: vou estudar a matéria pela primeira vez na minha vida, nunca vi, como foi o meu caso quando eu comecei a estudar direito. Não sabia nem o que quer dizer artigo, parágrafo, caput, o que é isso? Não sei. Beleza. Primeira vez que vai estudar a matéria, eu recomendo assistir uma videoaula. Então, assim, eu já ouvi muitos especialistas, quando eu digo especialistas, são os coachings de concurso, dizer, videoaula é perda de tempo, porque um curso completo de uma determinada matéria que dura 30 horas, você poderia lê-lo... apagou a luz aqui. Você poderia ler esse mesmo curso, esse mesmo livro, em 15 horas, em 10 horas, na metade do tempo. Então, o que o coach vai dizer é o seguinte: é perda de tempo videoaula. Bom, como primeira vez que você vai ver a matéria, eu não acho perda de tempo. Talvez se o cara é formado em direito e aí ele vai estudar direito constitucional para concurso, que é diferente do que você aprendeu na faculdade, você vai ter que estudar direito constitucional para concurso, é diferente. Talvez ele não precise assistir uma videoaula, porque ele já conhece a matéria, ele já tem o cacuete dos detalhes, não sei o quê, então é tranquilo. Agora, vai ver a primeira vez, eu recomendo videoaula. E aí, depois dessa videoaula, que entra o que todos os coaches vão dizer, que é a revisão em cima de revisão. Eu também não sou adepto da técnica que gostam de aplicar. Espero que eu não esteja contrariando nada do que tu diz aí nos teus vídeos, nas tuas dicas, mas eu estou dando as minhas aqui. Tem a técnica estudada e comprovada cientificamente da revisão de 1 dia, 7 dias, 21 dias. Quer dizer, você vai ter que agora fazer um planejamento de estudar 20 matérias e colocar no seu estudo uma revisão de 1 dia, 7 dias e 21. Cara, eu acho isso meio loucura. Talvez essa técnica se aplique quando você está estudando para uma prova, você tem que ir a uma faculdade fazer uma determinada matéria, talvez. Para 20 matérias, ou 10, ou 12, eu acho meio que inexequível. Quer dizer, difícil de executar. Então, qual que eu acho que é a revisão ideal? Assiste a videoaula. Depois que você assistiu essa videoaula, você vai lá num sistema de questões, dentre os tantos que existem hoje aí, faz algumas questões daquela matéria para você sentir como que é cobrado. Geralmente, os professores nas videoaulas, após cada assunto, comentam algumas questões, então isso já te dá uma ideia. Beleza. E aí, a partir daí, na minha recomendação, você nunca mais precisa assistir videoaula da teoria. A partir daí, você vai partir para o PDF e fazer exercício. Então, volta lá, acabou a videoaula, não sei o quê, volta lá, PDF, leu exercício. A partir daí, você vai só ficar nos exercícios como uma forma de revisão
e ajustando aqueles assuntos que você tem sentido mais dificuldade. E, obviamente, então eu estou falando como se fosse uma única matéria, mas não é. Qual a maneira ideal que eu recomendo que você estudar? A tão conhecida o ciclo de estudos, né? Em que você estuda ali 2 a 3 e até 4 matérias por dia. Que é você que faz um ciclo de estudo de, sei lá, num determinado dia eu vou estudar 4 horas. Então, você estuda uma matéria 1h30, outra matéria 1h30, outra matéria 1 hora. Então, você fez um ciclo de estudo ali naquela matéria, naquele dia você deve contar com 3 matérias. Então, dentro desse ciclo de estudo, você faz isso que eu estou te falando, de primeira vez videoaula, depois PDF e exercícios. E aí, hoje, cara, as ferramentas que estão aí no mercado para você medir, né, e poder ficar antenado de como você está, ao ponto de você entrar num sistema de questões desse aí, fazer lá 1000 questões e saber quantas você errou, quantas você acertou, de qual assunto, de qual ano, de qual banca, quanto tempo você gastou. Isso tudo você tem que usar a seu favor. Não fique pirado com isso, né? Porque tem gente que fica ali olhando para os números. A não ser que você seja um cara tão sistemático que esses números sejam importantes para mim. Vou te falar, esses números eles querem dizer alguma coisa, mas também não são determinantes. Eu conheço um monte de gente que passou sem ficar controlando, porque eu já estudei 100 horas, 200 horas. Não, o cara que vai passar não é quem estudou 5.000 horas, é quem marcou o X no lugar certo. Então, assim, o controle desses números eu acho que não é tão importante quanto o adequado planejamento e o tempo em que você vai ficar ali dedicado àquele estudo. Então, vamos lá. Videoaula, PDF, questões e questões, revisão em questões, relendo os PDFs. Fazendo isso e aplicando no ciclo de estudo, depois de algum tempo, 6 a 9 meses, você vai ter estudado ali pelo menos boa parte das matérias da área fiscal, por exemplo, e de outras áreas, que com menos matérias, você vai ter até estudado mais de uma vez. E aí você consegue atingir ali os 70%. Professor, eu peguei lá a questão da CESP, fiz 1000 questões de constitucional, aí já fiz todas do banco de questões. Eu posso fazer de novo? Pode, você pode fazer a mesma questão quantas vezes você quiser. Você não pode cair no erro de ficar também focado demais em ler os comentários dos professores ou dos outros alunos, que os sites permitem isso, né? Mas dica não, conselho de como melhor maneira de resolver questão. Fez a questão, marcou a letra C, e você tinha convicção de que era a letra C, estava fresco na sua mente, marcou a letra C, passa para outra. Fez a questão, ficou na dúvida entre a C e a D, marcou e acertou, mas foi um pouco de dúvida, deu uma lida no comentário do professor. Fez a questão e não sabe, vai lá, tenta marcar e vai estudar o comentário do professor, vai estudar de novo. E se isso você fez separando ali 100 questões de uma mesma matéria, de um mesmo assunto. Se das 100 você está acertando menos de 50%, volta lá e revisa a teoria. Lê de novo a teoria. Chegou no 70%, você não vai precisar mais ficar estudando a teoria de novo. Você vai ficar fazendo ajustes e revisitando aquela parte da matéria que de vez em quando você sente um certo esquecimento, alguma coisa. Então, assim, essa é basicamente a orientação para chegar nos 70%. Agora, dos 70% para o 90%, rapaz, eu acho que até requer muitas vezes um esforço maior do que para ir do 0 a 70%. Sabia disso? Do 0 a 70, 75, você tem lá um esforço. Tantas horas e tantas questões. Do 75 ao 90 é mais difícil. Quer dizer, requer mais engajamento, mais eficiência para você chegar lá nos 90. Porque, assim, dentro dos 70, você sabe que do universo de questões tem as questões que são fáceis, tem as questões que são média para fácil, e aí para chegar no 90, você vai ter que começar a acertar a maioria das questões que também são consideradas difíceis. E aí passa por você começar aí em alguns detalhes, né, que talvez antes você não tenha ido, refazer questões que você errou por detalhes, prestar atenção em determinadas pegadinhas que as bancas têm feito, né? Fazer algumas anotações
daquilo que você está esquecendo mais vezes. Poxa, essa questão sobre esse assunto eu erro várias vezes. Toda vez que eu venho aqui, eu erro, me confundo. Faz uma anotação, tenta fazer um mnemônico, alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu, particularmente, não sou adepto ao resumo. Eu nunca fiz um resumo para mim. Não porque eu acho que seja uma ferramenta ruim, mas porque eu acho que acaba sendo uma perda de tempo para quem vai fazer o resumo. E aí, se você pegar o resumo do outro, também não sei se é muito válido, porque foi o outro que fez. O resumo ele te faz aprender quando você faz ele. Eu percebo isso porque hoje eu dou aula, então quando eu faço algum resumo, e aí dando aula, eu aprendo muito. Então fica mais fácil depois ensinar. Agora, para você como estudante, tendo tantas matérias para estudar, eu considerava perda de tempo. Conheço histórias de pessoas que usavam, faziam e se deram bem e acertaram. O meu outro problema com o resumo é o seguinte: a gente quer chegar nos 90%, né? Então, vai ser bem difícil que você consiga elaborar um resumo que você consiga colocar toda a matéria ali. Então, com o seu resumo, você consegue acertar 70%, porque o resumo é basicamente o quê? Os pontos principais e mais importantes. Mas tu acha que a banca vai cobrar só os pontos principais e mais importantes? Não, para chegar no 90%, ela vai pegar lá o parágrafo, a nota de rodapé, o inciso que está lá no meio, enfim, a questão de contabilidade de um CPC que ninguém prestou atenção antes, e que se você fez um resumo, não está lá no seu resumo esse detalhe. Então, eu acho que ainda fica essa lacuna na elaboração do resumo. Mas ela tem o seu valor, o resumo, mas não acho que seja a melhor técnica nesse tipo de estudo, né? De longo rendimento, onde você tem que ali brigar com a banca para chegar nos 90%. Então, eu acho que é isso. Chegar nos 90% tem a ver com ajuste de detalhe que você precisa fazer e que você vai fazendo conforme você vai estudando mais. Muito bom, muito bom. Então, no caso aqui, Cadu, você não fazia resumo, não fazia mapa mental, vídeo aula quando você não estava enxergando bem a matéria, aí PDF quando você já estava enxergando bem a matéria e era uma máquina de fazer questão. É isso aí, resumiu. Por fim, Cadu, o que você aconselha a galera no dia da prova ali? Quando você fazia a prova, você começava por língua portuguesa, ia ali, né, no destino ali que a banca jogava para você, ou você folheava primeiro e fazia algum certo tipo de disciplina primeiro, depois voltava lá para a primeira disciplina que era a língua portuguesa? O que você recomenda aí a galera do seu jeito, que você fazia? Sim, essa uma dica, ela é muito peculiar, né? O que eu recomendo, na verdade, enfim, hoje não tem simulado presencial, mas eu acho que vários sites fazem simulados, mesmo assim, online, né? Digamos assim, simulados virtuais. E eu recomendo que as pessoas façam esses simulados. Então, digamos que vai ter um simulado lá, teve a prova recente da PRF, né? Digamos que o site botou lá um simulado porque o simulado é isso, são quantas questões da prova? 100 com essas 5 matérias aqui. Então, o simulado vai vir igualzinho da prova, 100 questões, dessas matérias. Senta em casa, imprime a prova e tenta fazer no mesmo tempo que vai ter da prova. Obviamente que não vai ser a mesma coisa, porque na prova você é mais nervoso, tem outras preocupações e tal, mas já é um aprendizado para você fazer isso aí que você me perguntou. Porque se você nunca fez, chegou lá no dia da prova, vai fazer, existe uma certa tendência que você encontra algumas dificuldades ali. Cara, mas isso é muito pessoal. Assim, não recomendo, obviamente, ler a prova toda e depois começar a fazer, porque algumas provas isso pode acontecer em alguns concursos que a prova sobra tempo, mas tem prova que não sobra tempo. Eu conheço histórias de gente que não passou sabendo tudo porque no final teve que chutar 10 questões porque não deu tempo de fazer, mesmo sabendo fazer. Então, assim, eu costumava seguir a ordem que está na prova. E aí, um bizu do português especificamente quando o texto era muito grande, porque tem isso, né? Às vezes é um texto muito grande para 10 questões daquele texto. Ou então, às vezes, texto grandão com 2, 3 questões. Eu pulava.
nesse primeiro momento, porque eu sabia que aquele texto ia requerer de mim muita atenção e ia dar uma sugadinha na minha energia. Então, eu fazia assim em português, dando prioridade aos textos pequenos e fazendo ali as questões de interpretação, de gramática, e aí ia fazendo a prova toda. Mas isso acabava se tornando uma primeira leitura na prova toda. Por quê? Porque eu lia, digamos aí, pulamos de português para outra, constitucional. Eu lia o enunciado e via. Se eu tinha certeza absoluta, eu marcava. Se eu fiquei na dúvida de duas, eu ticava quais eram as duas dúvidas e passava para outra questão. Essa minha primeira passagem pela prova toda nunca era caramba, isso aqui, o que será? Ai, meu Deus, tentando anotar, arriscar, não. Era só ali, ó, certeza absoluta. X, na dúvida, marca ali quais são as dúvidas. Ou então, se eu não sei nada, fiquei na dúvida dos 5 itens, pula para a próxima. Então, era assim que eu fazia a minha primeira passada na prova toda, porque aquilo já me dava um panorama geral, inclusive, de saber o seguinte: quais as matérias estavam mais difíceis e quais estavam mais fáceis, quais que eu ia perder mais tempo e teria que perder mais tempo. Então, esse panorama geral, que ele não é muito, assim, tangível. Eu não acabava essa primeira passagem e falava, peraí, tal matéria tá fácil, tal matéria tá difícil. Não, estava aqui dentro da minha cabeça de alguma maneira em função da bagagem que eu tinha. E que eu acho que a pessoa que faz um concurso aí vai ter, né, ao longo das experiências. Então era isso. E aí depois, na segunda passagem, aí eu já dava mais atenção, já li os textos grandes de português, já perdi um tempinho na questão, né? Se fosse questão de matemática, na primeira passagem, fazia aquelas que fossem de cálculos mais simples, e as que fossem de cálculo muito complexo ou difícil, deixava para a segunda passagem. Porque aí nisso eu já tinha tirado todas as questões que eu tinha certeza absoluta e a prova ficava mais enxuta. Então era essa basicamente a minha técnica. E depois de fazer a prova toda, você tem ali umas técnicas meio malucas de chute, mas que, assim, nem acho que sejam muito relevantes técnicas de chute, porque é chute, né? Enfim, eu particularmente não tenho muitos bizus para dar de prova de CESP, por exemplo, porque eu não tenho experiência no assunto, mas sei que existem técnicas específicas, porque a CESP, ela é uma casca de banana atrás da outra, né? E você sempre trabalha com aquele psicológico do e se eu marcar e errar e perder um ponto, enfim. E aí eu prefiro não falar sobre isso. Agora, sobre múltipla escolha, essas são as minhas recomendações. Passou em 400 e pouco ali para analista tributário da Receita, depois em 80 e pouco ISS São Paulo, foi reprovado 2 vezes ICMS Rio, e depois no quarto concurso ali que você pegou o ICMS. Pô, bacana, muito legal. Assim, passou vários insights aí, várias dicas, bizus aí para a galera. Pô, obrigado aí por você ter aceitado esse convite de, né, vir aqui no canal e passar para a galera aí um pouco da sua história, porque o candidato que está estudando para concurso público, isso aqui é ouro. Isso aqui é É, ouro. Né? Hoje a gente tem essa ferramenta que a gente consegue jogar para as pessoas aí em cada canto aí do mundo, né? Antigamente, poxa, era só presencial, aí chegava aquela pessoa ali, pô, passei no concurso, estava no cursinho, pô, só faltava amarrar o sujeito ali na cadeira para sugar ele, para ver, pô, o que, que você fez, o que, que você não fez para passar tal. Hoje a gente consegue levar isso aqui para a galera, né? Pô, Cadu, então muito obrigado aí. Pô, foi um prazer ter conversado com você aí. E quer deixar um recado para a galera aí que está estudando para o concurso? e por fim, cara, o que eu queria dizer é o seguinte, depois que comprou meu curso, falar, comprou o curso, beleza. Aí, eu queria falar o seguinte, ah, algumas pessoas, quando ouvem a minha história, falam assim para mim, você é muito inteligente. Tu sabe, Alexandre, que de certa maneira isso é, 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 é ruim ouvir isso, porque quando a pessoa me chama de inteligente, e tudo bem, é que ela quer elogiar e tal, ela está dizendo o seguinte: olha, você passou porque você é muito inteligente, e assim, eu não consigo porque eu não sou tão inteligente quanto você. E a pessoa simplesmente descarta todas as minhas horas. Obviamente que ela não descarta, mas ela não entende que está implícito que ela está dizendo o seguinte: olha, você nem precisava estudar tanto para passar porque você é inteligente, você passou porque você é inteligente. Espera aí,
E os 60 dias de férias que eu tirei para ficar estudando horas e horas todo dia? E os eventos sociais que eu abri mão na minha vida para ficar estudando? E os dias que eu chegava do trabalho cansado e ao invés de descansar, dormir, eu estava estudando? É, isso não tem muito a ver com a inteligência, não. Tem a ver com a dedicação, tem a ver com a motivação, tem a ver com querer chegar lá, tem a ver com fazer a minha parte, tem a ver com estudar bastante. Então, assim, eu não gostava, não. Eu preferia que a pessoa falasse, poxa, como você é dedicado. Aí sim. Então, o que eu queria dizer com isso? Que, cara, realmente eu não sou inteligente, eu não me acho melhor do que ninguém, ou mais capacitado. Eu me acho um cara muito na média, muito normal, muito regular. E que o que fez a diferença para eu ser aprovado, e principalmente ter sido o primeiro colocado, foi exatamente ter me dedicado bastante. Será que foi o que mais estudou? Não sei, de repente alguém estudou mais que eu. Será que, enfim, tem gente que passa muito bem também, estudou muito menos que eu? Tem. Então, assim, é, tem de tudo. O que eu acho é isso, que os gênios, você não precisa ser gênio para ser aprovado em concurso público, não. Os gênios estão em outro patamar e, na verdade, poucos gênios passam em concurso público, porque às vezes o gênio pensa, eu já sou gênio, não vou me dedicar muito, e quem não precisa ser gênio para passar? O que eu estou querendo dizer com isso, Alexandre? Qualquer pessoa que tenha essa mentalidade, que queira se dedicar, estudar, fazer a sua parte, correr atrás e encontrar ali também pessoas que possam ajudar, consegue chegar lá. Eu não tenho nada de especial que me faça diferente. Algumas coisas me ajudaram, sim. Eu sou um sortudo em alguns aspectos, sim. A minha fé foi fundamental ao longo de todo esse processo, foi e continua sendo até hoje. Mas qualquer um pode, cara. Então, essa é a minha palavra final. Assim, se você está ouvindo esse vídeo até agora, cara, depende de você fazer a sua parte. Ah, mas se eu fizer a minha parte e não passar, pode acontecer. Perder tempo você não vai ter perdido, cara, porque todo o tempo que você estudou, se dedicou, vai ser um aprendizado para sua vida. Então, assim, se dedica, faz sua parte, estuda e tenha fé em Deus que as coisas vão acontecer para você, tá bom? Interessante. Galera, eu estudo direito empresarial pelo material do Cadu. E assim, é super didático, super pedagógico ali o material dele, bem enxuto, que isso é importante, né? Quem estuda aí para fiscal, por exemplo, pô, são quase 20 matérias, então você precisa de um material muito bem enxuto e com riquezas de detalhes para te ajudar nessa caminhada árdua aí, até porque a concorrência tá complicada. Então, o material é importante, porque às vezes você está com muito gás, muita vontade, você é muito bom, mas você está estudando pelo material meia boca e dificulta, né? Então, assim, pô, brigadão aí, Cadu, por ter vindo aqui no canal, assim, esse vídeo ficou muito bem servido. Eu, particularmente, vou assistir ele todo quantas vezes forem necessárias, com o meu caderninho de anotações aqui, a minha caneta, porque eu tenho certeza que eu vou extrair muita coisa boa aqui para aplicar no meu dia a dia de estudos, porque eu também ainda não atingi o meu concurso fim, embora eu já tenha passado em vários concursos e atualmente ainda continuo sendo servidor público. E assim, pô, foi de grande valia. Foi de grande valia. Ô, brigadão a galera aí de casa aí. Até o próximo vídeo.